Grande, em primeiro lugar, a gente viu que a grande maioria da população estava contra. Tranquilamente 90%, né? E eu, naquele momento, fui convidado pelo. Quero agradecer também pelo Gustavo Querubina, que é um ecologista, né? E a gente participou no programa do canal do Luiz Nassif, na FADES, né? Frente Ambientalista Democrática Nacional. E muitas pessoas também. Então, uma coisa que já chamou a atenção de todo o Brasil, pelo menos das pessoas mais informadas. Quando a gente fala de natureza, a gente está falando de gente, estamos falando de nós, né? O planeta sempre existiu sem nós e nós não podemos existir sem natureza, né? A Mata Atlântica brasileira, o pouco que sobrou, está aqui um pedacinho em São Paulo, outro pedaço no Paraná e está em extinção, né? E o que ocorre, né? E se fala muito de turismo, quando você faz um empreendimento imobiliário, um apartamento, né, de grande valor, você coloca lá uns arbustos, olha, aqui tem uma área verde. Então, para vender área verde, aí você vê que o ser humano necessita do verde, lógico. Mas na hora da especulação, eles não querem saber. Só que essa área, como bem falou o Renê, é uma área de amortecimento do Parque Xixová-Japuí. Você vê que ela forma um corredor de conexão, se você olha no Google Maps, né, com toda a parte depois do que seria a área continental de Praia Grande, né, Praia Grande é continental, mas de São Vicente, e vai para a Mata Atlântica. Então, os animais, eles fazem essa migração naturalmente, né? Então, alguns já ficaram isolados aí. Se você tira mais esse verde, eles vão ficar mais isolados. E aí vai entrar no que se fala em entropia, né? Quando o sistema é muito fechado, ele vai se extinguindo, vai morrendo. E o que ocorre também é outra coisa, quando eu falei, por que a cidade, muitas pessoas se revoltaram na cidade? Essa saída de Praia Grande, ela já está mais que congestionada. Aí, os empreendimentos que eram marinas, que viraram grandes discotecas, que eles param a estrada. Param a estrada agora, é carrinho ambulante, não querem nem saber, já está difícil você já Aquele trecho da Rocket ali, né? da Rocket, justamente. Então você vem todo o litoral sul, a comunicação com Santos, que é a maior cidade da região, as pessoas vão para trabalhar, pessoas que trabalham no porto, trabalham no comércio, nas faculdades. A gente já está isolado, lá não tem que ter mais nada, né? E você tem uma área de respiração, porque para Grande, inclusive, você tem as árvores da Mata Atlântica, mas a cidade não tem uma árvore. Existe uma política lá que eles acham que a gente está em Miami, né? Só que Miami tem muito coqueiro, porque ela tem muito furacão, né? Então, coqueiro é o que resiste. Então, Praia Grande já se briga por sombra. Não tem árvore, é o que a população fala. Você para esperar um ônibus, estacionar um carro, caminhar, você faz, é só Nossa a pique. reforma aqui da Orla da Biquinha não foi arborizado. Nada, já. É um concretão, é uma panela, uma chapa. Em plena etapa de aquecimento global, né? Sim. Então a gente já não está num caos global tremendo, a gente precisa ver o que está acontecendo. E já a gente fala de turismo também, e de habitabilidade, porque Praia Grande é uma cidade também tem seu comércio, é também uma cidade um pouco dormitória ainda, de Cubatão e de Santos, que muita gente trabalha, né? E é uma cidade que aposta no turismo, né? Como é que você tem turismo numa cidade que cada vez tem menos verde? E está lá naquela entrada da cidade. E quando a gente fala em manguezal, muita gente que não sabe, assim, não, parece que a gente somos românticos, apaixonados, né? Gente, a origem da vida animal, onde se reproduz as espécies, é nos mangues. O mangue não é uma, É o não é algo berço, sem né? É o importante, berço. é o berço. Então a gente está falando de uma série de questões, se você tem um CT, como falou o Rui, pelo contrário, ninguém é contra o Santos, nem o Palmeiras, nem o Corinthians, né? Aliás, isso não é sequer consenso, pelo que eu sei, entre os torcedores e a diretoria do Santos, né? É que existe uma situação que a gente não vamos entrar nessa seara, até de dependência empresarial, né? Então, isso é outra coisa que é importante frisar. Essa área, quando você compra, e aí nós não estamos falando só de um crime ambiental, possivelmente de um crime financeiro. Você, quando compra uma área, quando a área tem uma porcentagem de reserva, ela tem essa porcentagem, ela já tem um preço menor. Ó, você pode mexer 50%, 50% não. Então, originalmente já foi feito lá o shopping, que serve a toda a cidade, nada, ninguém. Assim, hoje ninguém está contra, obviamente, né? Aí já foi estendido aí para a van. Então, muito possivelmente já mexeram no que era essa área. Quando você compra, ela tem uma reserva. Então, outros teriam que ter o direito também de ter comprado essa área mais barata para depois detonar, porque muita gente fala, mas a área é privada. Querido, ela é privada, mas tem as leis ambientais, que são leis humanas, inclusive, né?
Então, se você não pode mexer e dá um jeitinho depois, aí vai mudando a lei, agora pode mexer, então a gente já está falando de coisas erradas, né? No momento que teria que ser ao contrário, que é o que está acontecendo em vários países, né? Você está retrocedendo, preservando a natureza e conquistando áreas, né? Inclusive a área de Mata Atlântica, ela já está, acho que em segundo estágio, né, Renê? Já tem uma retomada Secundário. da Mata Atlântica.